Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 15 de abril, estamos no sábado, na oitava da Páscoa. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé, junto a eles, o homem que tinha sido curado e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saísse para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Meu irmão, minha irmã, os que estavam presentes no grande conselho reagem com admiração ao discurso de Pedro. Eles ficam impressionados com a coragem dos apóstolos Pedro e João e o modo como eles se defendem diante do tribunal que os tinha prendido e os acusava. A coragem dos apóstolos brota da liberdade da fé. Eles não defendem seus interesses pessoais, eles não defendem doutrinas esclerosadas. Os acusadores ficam também impressionados por constatarem que os apóstolos são pessoas simples, sem instrução formal. Mesmo assim, não ficam intimidados diante de um tribunal composto de pessoas poderosas e cultas. Como as autoridades não podem negar o fato da cura, não querem se tornar impopulares e não conseguem intimidar os apóstolos. Por isso, então, a solução é deliberar as coisas sem a presença dos apóstolos. Na realidade, as autoridades tiveram a oportunidade de rever a sua posição, de se abrir à verdade, aceitando Jesus como Messias. No entanto, elas escolheram o contrário disso. Sem castigar o inocente, tentam impor o silêncio dos apóstolos. Eles não devem absolutamente falar e ensinar em nome de Jesus. A atitude do grande conselho é, portanto, de endurecimento na sua posição contrária ao evangelho de Jesus. Diante da imposição do silêncio, os apóstolos mais uma vez apelam para a consciência das mais altas autoridades do povo. Quando existe conflito entre palavra de Deus e palavra do homem, por qual devemos decidir? A quem se deve obedecer? Quando as ordens são contraditórias, a Deus ou aos homens? Assim, os que desejavam impor silêncio, acabam eles próprios reduzidos ao silêncio constrangedor. Mais uma vez, em vez de aceitar a verdade, eles preferem recorrer às ameaças. A atitude dos apóstolos continua a ser modelo para nós. Eles não se opuseram às autoridades deste mundo. Responderam quando foram inquiridos com verdade e sinceridade.
reconheceram as autoridades constituídas, mas não deixaram de reconhecer também os limites desta autoridade. Devemos ser bons cidadãos, respeitadores das leis e reconhecer as instituições da sociedade com consciência de que elas não detêm o poder absoluto. Somente a Deus adoramos, somente Ele é digno de nossa doação total, a doação total do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 16 de abril, estamos no segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. A leitura de hoje é de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meu irmão, minha irmã, Tomé estava ausente quando Jesus apareceu ressuscitado aos discípulos. Logo que viram Tomé chegar, eles comunicaram a Tomé o que tinha acontecido. "Vimos o Senhor." Os discípulos, porém, recebem a ducha fria da incredulidade de Tomé. Como acreditar nesse absurdo? Jesus, cheio de vida,
Eles todos tinham visto Jesus morto na cruz e sepultado. O que eles viram devia ter sido uma outra pessoa parecida com Jesus. Os discípulos retrucam que era o próprio Jesus. Tinham visto as marcas dos pregos e o lado aberto de Jesus. Não era um outro parecido, era o próprio Jesus. Diante desse testemunho, Tomé exige ele mesmo ver também as marcas da paixão e da crucifixão. Em relação à ressurreição de Jesus, Tomé só aceita acreditar na própria experiência. 8 dias depois, Jesus se apresenta de novo aos discípulos. Ele se dirige diretamente a Tomé. Não critica a sua posição de incredulidade. Para Jesus, as dúvidas de Tomé não têm nada de ilegítimo ou de escandaloso. Sua resistência em crer revela sua honestidade. Jesus o entende e vem ao seu encontro para lhe mostrar as feridas. As feridas, mais do que provas para verificar a verdade da ressurreição, são os sinais do amor de Jesus que amou até o fim. Por isso, Jesus convida Tomé a tocar suas feridas. Nós não sabemos se Tomé tocou as feridas de Jesus. Ele, porém, não necessita mais de provas, pois agora experimenta a presença do Mestre que o ama. Tomé, que tinha feito o caminho mais longo para chegar à fé do ressuscitado, foi também aquele que atingiu a maior profundidade na fé. Meu Senhor e meu Deus, ninguém fez uma confissão tão profunda como esta. Não devemos nos assustar se encontramos dificuldades em nossa própria fé. Essas dificuldades podem nos resgatar de uma fé superficial que se contenta em repetir fórmulas sem crescer em confiança e amor. As dificuldades podem nos levar a um amadurecimento na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 18 de abril, estamos na terça-feira da segunda semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Meu irmão, minha irmã, a leitura nos dá informações preciosas sobre a vida da primeira comunidade cristã, a comunidade de Jerusalém.
são acentuados dois aspectos importantes dessa comunidade. Primeiro, a eficácia do testemunho apostólico sobre a ressurreição. Essa eficácia da pregação da ressurreição era garantida pelo poder dos apóstolos de realizar coisas extraordinárias. Além disso, a leitura nos informa que todos os cristãos participavam da graça de Deus, não somente os apóstolos. Releiamos juntos essa primeira característica da comunidade primitiva. Diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos descia generosamente a graça de Deus. A segunda característica da comunidade cristã primitiva era a concórdia existente entre os fiéis, não havendo divisões de nenhum tipo. Essa concórdia de alma e de coração tinha sua expressão concreta na comunhão de bens. Nenhum cristão considerava a sua propriedade pessoal como posse exclusiva, mas tudo era comum entre eles. Assim, naquela comunidade não havia necessitados, pois os que tinham bens os vendiam quando necessário e punham o dinheiro à disposição dos apóstolos. Assim, cada um recebia conforme o que necessitava. Aqui é preciso entender bem, essa prática não era algo habitual, mas excepcional e sempre feito livremente. Os cristãos não eram obrigados a se desfazer de seus bens, mesmo que isso fosse em benefício dos mais pobres. A igreja sempre defendeu o direito à propriedade particular, ela nunca foi partidária do coletivismo. Ao mesmo tempo, nunca defendeu o poder da propriedade particular como um direito absoluto. Antes, sempre subordinou esse direito ao dever de usar a propriedade como um bem comum e para o bem comum. É aquilo que o Papa São João Paulo II afirmou: sobre toda a propriedade pesa uma hipoteca social. Que o exemplo da comunidade cristã primitiva nos inspire no modo como fazemos uso de nossas propriedades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de abril, estamos na quarta-feira da segunda semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho, formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão, mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas estavam a postos na frente da porta.
mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então, o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Meu irmão, minha irmã, pela segunda vez os apóstolos são presos pelos saduceus no templo. Na primeira vez, as mais altas autoridades do templo e do povo tinham imposto a proibição de pregar sobre a ressurreição de Cristo. Os apóstolos agora são réus reincidentes e por isso são conduzidos de novo para a prisão para depois serem formalmente acusados. Era de se esperar. Pedro tinha já dito que, quando há contradição, deve-se obedecer antes a Deus do que aos homens. Os apóstolos são colocados na prisão. O sinédrio se reúne no dia seguinte e as autoridades máximas, mais uma vez, se reúnem para acusar formalmente os apóstolos. Quando mandam trazer os prisioneiros, os soldados voltam dizendo que encontraram a prisão em ordem e os guardas a seus postos, mas que não tinham encontrado os apóstolos. São dadas outras ordens, acontecem outras idas e vindas, até que os guardas do templo encontram os apóstolos exatamente onde as autoridades não queriam que eles estivessem. A lição disso tudo é de que quando Deus quer que algo aconteça, toda a oposição humana acaba sendo inútil e até ridícula. Uma vez que Deus queria que os apóstolos continuassem a testemunhar a ressurreição e ensinar o povo, toda a resistência à vontade de Deus, em vez de ser um obstáculo, acaba, mesmo a contragosto, servindo para dar ainda mais publicidade ao Evangelho de Jesus.